O relógio já anda rápido e o Flamengo corre contra o tempo para ter Arrascaeta no primeiro jogo da decisão do Carioca contra o Fluminense em 1º de abril. Além da pubalgia que o incomoda desde 2022, o meia sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda contra o Vasco. Sente dores e faz tratamento intensivo. É peça fundamental diante de um rival que está sempre engasgado. Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Arrascaeta disputou 16 Fla-Flus, perdeu 6, marcou apenas uma vez. É o adversário contra quem Arrasca saiu de campo mais vezes derrotado com a camisa rubro-negra. Um tricolor que parece saber o caminho para travar o poderoso Flamengo. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho. Conversamos com ele. Espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere, porque é um jogador importante para nós. A lesão fez o meia ser cortado da seleção do Uruguai nesta data FIFA. Já são 14 jogos e 2 gols em 2023. O corpo cobra, o calendário aperta. O Fluminense indica saber reduzir seus espaços em campo, o relógio anda e o Flamengo corre para ter o seu craque inteiro na decisão. E a gente sabe a importância, e mesmo quando ele estava meio ainda lesionado, como ele joga bola e se entrega ele precisa de um lance para resolver a partida, né? Até como foi na Copa. Então é uma dorzinha de cabeça para o Vitor Pereira e uma dorzinha de pubis para o Arrascaeta. Exatamente. Vamos chamar o Pedro Henrique Torres, que está preparado ali para entrar no treino que será aberto do Flamengo. Enquanto isso, ainda do lado de fora, enquanto o pessoal não libera, Pedro, porque é isso, a gente sabe que 15 minutos ainda não dá para ver muita coisa, mas para entender se Arrascaeta estará treinando, como está essa parte física também do rubro-negro. Bom dia para você. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia, Bruno, todos os amigos que estão aí no Sport Center. Olha, Arrascaeta em campo, acho que vai ser bem difícil. Vão ser 15 minutinhos ali, basicamente, geralmente, de aquecimento que a gente pode ver nesses momentos. A imprensa foi até liberada, o pessoal entrou aqui. Daqui a pouquinho o Flamengo deve abrir ali as imagens mesmo para a gente fazer o registro. Mas a Arrascaeta deve ser bem difícil por enquanto, porque uma lesão na coxa esquerda e ele está fazendo um tratamento intensivo para ver se vai ter condições de entrar em campo no primeiro jogo lá no dia 1º de abril, um sábado, 8h30 da noite. Então o Flamengo está fazendo um esforço mesmo para ter esse jogador, informações que ainda está fazendo um tratamento assim, em academia e tudo mais. Então é uma situação que o Flamengo está vendo como recuperar esse atleta. Tem o Pablo também, o zagueiro, que até formou essa trinca de zagueiros ali sob o comando do técnico Vitor Pereira, também uma lesão muscular. Então são alguns problemas que o técnico Vitor Pereira tem. A gente vai poder observar daqui a pouquinho, a gente traz algumas imagens aqui, o Flamengo abrindo o CT, como eu disse, ressalto, 15 minutinhos de imagens. E aí depois a gente fica só mais um tempinho e aí tem que sair novamente aqui para a rua. Então daqui a pouquinho a gente mostra essas imagens para o fã de esporte. Boa, Pedro. Continua aqui na conversa com a gente, tá? Porque a gente tem números também aí do Arrascaetas nos clássicos ou no clássico contra o Fluminense. São 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 1 gol, 3 assistências. É que os números não são assim, se fala, nossa, o Arrascaeta voa contra o Flu, até como o Pedro estava explicando na matéria pra gente, né, Mari? Só uma coisinha, vamos liberar o Pedro, porque parece que autorizaram a entrada. Então ele vai entrando pro treino, enquanto a gente vai tocando a bola aqui, quando tudo estiver posicionado, a gente mostra os 15 minutinhos do treino do Flamengo, beleza? Então o Pedro já foi, daqui a pouco ele volta. Arrasca pra cima aí o Pedro, então, e já ele vem com a gente. E esses números do Arrascaeta? Eu acho que ele é até mais importante do que esses números mostram no Fla-Flu, não é, Eugênio? Ele é muito importante em qualquer jogo do Flamengo, né? Ele é o jogador que faz a diferença na criatividade, né? Geração de jogadas perigosas pro ataque. Ele é o cara que tem o toque diferente, que tem o drible, que tem a visão de jogo, que tem o grande passe, que tem a finalização. Então ele é sempre importante, né, para o Flamengo. É um jogador que, fora do campo, o Flamengo perde muito na sua capacidade criativa.
no meio de campo do Flamengo aqui, a gente pensa vai jogar com o Thiago Maia, com o Gerson, e aí tá jogando com o Arrascaeta ali, sendo esse cara mais da criatividade. Sem o Arrascaeta, a gente sabe que o Flamengo não tem substituto e é muito difícil achar um substituto nas mesmas características do Arrasca. O Flamengo deveria mudar o estilo dele de jogo para adaptar a ausência do Arrascaeta de alguma forma? Eu te diria que o Flamengo ainda nem tem um estilo de jogo. Acho que o Flamengo ainda está buscando isso. E todas essas mudanças que o Vitor Pereira tem feito é muito nesse sentido. Mas, por outro lado, também eu sou uma pessoa que defende que o Arrascaeta deveria... A partir do momento que passou o Mundial ali, você tem que tirar. Você tem, porque ele vem... E esse problema no pubis, já falei com muita gente que tem esse problema, porque assim, parece que você está recuperado, dói de novo. E a mobilidade do jogador impacta muito. Eu acho que o Arrascaeta tinha que ter, sim, um momento de só tratar, deixa ele zero, fortalece bem, para ele poder ter uma temporada muito boa. Nem que isso leve um tempo maior, né, Renatinho? Nem que isso leve um tempo maior, porque, querendo ou não, agora aquela loucura do Flamengo baixou, né? Aquela loucura de jogo atrás de jogo e só jogo decisivo. Acho que o Everton Ribeiro, com características um pouco diferentes, pode segurar o Rojão por ali durante algum tempo. Agora, a questão do estilo de jogo, o Vitor Pereira ainda busca. É muito complexo você trabalhar com tanta gente boa e tanta gente grande ao mesmo tempo. Porque eu venho falando isso há muito tempo, que em algum momento ele ia ter que tentar equilibrar isso. O time de videogame já está muito claro que não vai funcionar e ele está buscando ainda esse equilíbrio. Acho que o Flamengo ainda busca um equilíbrio e o Arrascaeta bem... O primeiro jogo contra o Vasco é aquele Arrascaeta. A gente viu isso nos últimos 3 vezes, uma vez só. O ano passado, quando o Flamengo tinha uma outra ideia de jogo com o Dorival Júnior, você vai lembrar que o Flamengo tinha o time das Copas e o time do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, você não tinha o Arrascaeta, então a formatação era diferente. Ele jogava com o Marinho aberto de um lado, Cebolinha do outro e o Lázaro, muitas vezes como referência na área. Não tinha esse meia. Que encosta no atacante. Ele botava 2 de velocidade para... 2 jogadores que faziam a diagonal, né, da ponta para dentro, e um jogador mais centralizado, que tinha movimentação também. Enquanto o time com o Arrascaeta era ele centralizado por trás de Gabigol e Pedro mais dentro da área. Então, sim, foi preciso ano passado, quando o Flamengo tinha uma ideia mais estabelecida de jogo no final do ano com o Dorival, entender que sem o Arrascaeta não dá para manter aquele desenho tático. Então, se buscou algo diferente. E a gente está pensando, claro, aí a curto prazo, em uma decisão em 10 dias ou menos que isso contra o Fluminense, e depois aquele início de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Isso é imediato, mas eu acho que tem um recado até mais amplo, que é o seguinte, né? Os jogadores que conquistaram tudo aí em 2019, 2020, eles não são eternos também. Então você já vê alguns que eles estão assim em uma fase já diferente da carreira, como é o Arrascaeta, como é o Felipe Luiz, como é o Everton Ribeiro. Tem um recado mais amplo aí para o Flamengo pensar também. O Arrascaeta, talvez, deles é mais a questão física. Mas os não outros, é a idade, não é a né? idade, mas com relação aos outros, eu Mas concordo. a questão física pode entrar também na questão da idade, né? Ele está um pouco mais velho, naturalmente, sim, né? Sim, E talvez o... A questão dele me parece muito dessa necessidade mesmo, e às vezes você jogar ali sem estar fortalecido, sem... Claro, a gente não está no dia a dia, a gente não é médico, a gente não vai, claro, acusar alguém de ter tratado mal ou ruim. Mas essa é uma questão que eu venho refletindo muito também, ô Bruno, porque obviamente que a gente não está falando que tem que pegar esses jogadores e mandar todo mundo embora, que não serve mais. Mas realmente são 4 anos. E 4 anos para um jogador acima de 30, como alguns que você falou, é muito tempo. E a gente viu um Flamengo, quando tinha todos esses jogadores, os grandões, uma equipe com dificuldade para pressionar a bola, para jogar numa intensidade alta. E o futebol de hoje pede isso. E não é só jogador acima de 30, né, Mari? né? Eles são tão bons que eles ainda conquistaram muitos títulos, ainda há 3, 4 meses. E aí você tem o Matheus França, que para mim vai dar jogador grande, jogador de... Matheus, você tem... O Gonçalves também, que entrou bem. O Matheus Gonçalves, você tem o Vitor Hugo, que está voltando também, que fez nesse time que o Eugênio disse na temporada passada, fez bons jogos. Então, é muito difícil você virar para o Flamengo e falar assim, não, esses caras vão começar a sair. Pô, esses caras, eles figuraram nas maiores eras do Flamengo. No ano mais mágico, talvez, da história do clube, um dos mais.
É difícil você falar isso, pô, dá aquele aperto no coração. Mas o tempo passa pra nós, passa pra todo mundo. Não tem como. E não é nem pro jogador que tá acima, porque a gente pensa assim, o jogador que tá acima de 30, a gente pensa no Felipe Luiz, no Davi Luiz, que tá do 31 pro 35, do 35 pro 30, sei lá. Mas também tem muita diferença do jogador de 25 pro de 29, do 28 pro 32. É diferente em termos de explosão, talvez a parte física. São 4 anos, quando a gente faz aquela análise ali, né, da principal idade do jogador, do 23 ao 26 ali, que ele tem essa... Daí pra lá, 28, né? é difícil, 28, né, de manter o... Até 32, eu acho que o cara consegue manter um patamar... Que aí é individual, mesmo, né? É individual também de cada... E aí depende da característica de cada atleta também. A gente fala do Renato Augusto no Corinthians. O Renato Augusto no Corinthians com 30 também já não era um cara físico. Aí a gente tem as imagens, então, do treino ao vivo. Já o Pedro conversa com a gente também, mas já dá para ver ali o Davi Luiz, o Felipe Luiz está por ali também, o Everton Ribeiro aqui de costas, o Rodrigo Caio. Então a gente já tem as primeiras imagens. Lucas ali, o Arrascaeta ali, não é? Esse com a bola... Não é, acho que ele não tá. É o Varela aquele ali. É o Varela. Então a gente já tem aí o início do treino, acho que é provavelmente o que a gente vai ver, né? Esse aquecimento, o bobinho, né, Mário? Quem que é esse aqui? Tem o Cebolinha, tem o Fabrício Bruno. Mas o Arrascaeta a gente não viu ainda. O Pedro ali, né? De o frente. Pedro. Os dois loirinhos, o Pedro. O Ayrton Lucas ali, a bola pegou no Ayrton agora. E o Arrascaeta deve realmente, claro, o Pedro já vai conversar com a gente, mas o Arrascaeta, aparentemente, né, Pedro? Pelo que a gente está vendo aqui, em campo, neste momento, o Arrascaeta não tá. Como você falava, ainda é aquele trabalho bem específico com o meia. Tudo bem, Bruno? A gente agora entrou aqui no Ninho do Urubu para esses minutinhos para acompanhar ali. Basicamente o aquecimento, como vocês podem ver, realmente o Arrascaeta não está no gramado junto com o grupo, porque é o jogador que está nesse momento no departamento médico do Flamengo, se recuperando da lesão na coxa esquerda. Além dele, o Gabigol também não está em campo, mas a informação que o Flamengo passou para a gente aqui é que ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Então não tem nenhum problema físico exatamente, é apenas um trabalho específico de reequilíbrio muscular. No gramado estão Varela, por exemplo, que também tinha aquele problema de pubalgia, já tinha até voltado no último jogo, mas era um motivo de preocupação. O Pablo, questão da coxa esquerda, também já está com o grupo. O Bruno Henrique também há muito tempo fora, a questão da lesão no joelho, vem voltando aos poucos, está treinando com o grupo, ainda muito provavelmente não vai atuar nesses jogos decisivos contra o Fluminense. Mas é o Flamengo fazendo o seu treinamento aqui no Ninho do Urubu. Então, portanto, repetindo para quem está acompanhando a gente agora, o Arrascaeta ainda no DM, fazendo a sua recuperação. O Flamengo correndo contra o tempo para ter o jogador na decisão, primeiro jogo contra o Fluminense, dia 1º de abril, Maracanã 20h30. E o Gabigol fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. É esse o panorama do treinamento do Flamengo nessa manhã aqui no Ninho do Urubu. Bruno, Mário. Aquela rodinha ali do lado... Agora tá essa rodinha do lado direito, tem uma rodinha ali do lado esquerdo, que tem o Pedro e aí tem o Bruno Henrique ali. Eu ia até fazer a pergunta pro Pedro Henrique Torres, mas o Bruno Henrique na outra roda de bobinho ali, ele tá participando também. Então o Bruno Henrique segue nesse trabalho de campo, né? Já com bola com seus companheiros. Outro jogador que, pelo menos não sei se o seu Eugênio tá comigo nessa, mas assim, paira muita dúvida, né? Como que ele vai voltar, porque ele é um jogador essencialmente de explosão e velocidade. Ele vem de uma lesão complicada, é um outro jogador com uma idade mais avançada. Então até ver como que ele vai se adaptar, se ele vai virar um jogador de jogar mais curto, se ele vai conseguir jogar por dentro. É uma dificuldade que ele tem, então eu tenho muita essa curiosidade para ver. Como encaixá-lo no time, né? Nesse time Porque quando ele sai, quem entra no time é o Pedro. Aí você muda pro losango, né, no caso. E aí, como é que faz agora? Vai encaixar onde? De ala? Poderia até se pensar nisso. Mas aí você tem hoje um Ayrton Lucas que está jogando bem e recompõe muito melhor. E é muito difícil cobrar de um jogador que ficou tanto tempo parado que ele volte para jogar em ala. Fazer corredor. Então, assim, você poderia reforçar ali a marcação por aquele lado. Ele é um jogador de jogar aberto, mas não de ficar espetado o tempo todo. A melhor versão do Bruno era aberto e chegar na área
até como segundo atacante em vários momentos. Porque se a gente fica falando da dificuldade do Flamengo sem bola, você pensa assim, tá, com 3 no meio e 3 na frente, com um aberto, joga o Gabigol mais pra direita, o Pedro centralizado, o Bruno Henrique mais pra esquerda. E aí vai Arrascaeta, Thiago Maia e Gerson. Quem marca nesse time? Então, é o que a gente falou, o time de Quem marca nesse time? Já é um problema agora, que ainda não tem o Pedro ou o Bruno Henrique, né, de volta, porque o Flamengo já tem 3 jogadores com pouca participação sem a bola, que são o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro. Eles dão algum combate, mas pouco, perto do que se pede. E o Flamengo sofre com isso, sofre defensivamente. Aí você acrescenta mais um que participa pouco, é complicado para você ser competitivo. O futebol hoje, ele cobra preços altos para equipes que não estão ligadas nessa questão do sem a bola. Então para quebrar a cabeça, mas é trabalho do técnico, ele tem que quebrar a cabeça e encontrar as soluções. Eu acho que vai acabar ainda virando alternativa num primeiro momento para Gabigol e Pedro. Mas essa fila não tem o Cebolinha, não tem o próprio... Mas o Cebolinha, eu não vejo o Cebolinha jogando por dentro, como os dois jogam. Eu acho que o Bruno vai acabar virando um segundo atacante ou um próprio centroavante, porque ele vai ter que se adaptar. Porque ele tem características para isso. Ele é muito bom na bola aérea, muito forte. E ele se deu muito bem com o Gabigol com isso, né? Do Gabigol cruzar para ele, né? Mas sempre partindo do lado de velocidade, né? A minha dúvida é, você vai pegar um time fechado, e aí você tem que jogar curtinho. Você tem que ter aquele negócio do bom controle. E nesse sentido, quando ele foi para a seleção, chamou a atenção que ele teve dificuldade. Nos treinos da seleção, uma das questões que a comissão, assim, meio que, não tá legal, é essa questão do jogo curto. Então, e até a questão do Cebolinha. O Cebolinha tá jogando de ala, porque dentro do sistema que o Flamengo joga hoje, não tem ponta. Sim. Não cabe ele. Como não tinha o do ano passado do Losango do Dorival também. Ô Pedro, qual que é a ordem dessa fila, então? Essa fila onde está, então, o Bruno Henrique aí no ataque do Flamengo. E não sei se você tem aí mais informações sobre o Gabigol também. Bruno, agora no momento o Bruno Henrique tá bem atrás, né? Porque ainda tá fazendo todo um trabalho de recondicionamento, até a expectativa que ele pudesse voltar ali para maio, junho, mas até antecipou um pouquinho, enfim, está apresentando uma boa recuperação, mas ainda, como o Renato disse, tem que ver como é que ele vai voltar ainda, de fato, vai voltar talvez ali em abril, fazendo alguns movimentos em campo, ganhando alguma minutagem, tem que ver como é que ele vai se recuperar. O Gabigol é questão de reequilíbrio muscular que ele está fazendo dentro aqui do Ninho do Urubu. Em princípio, pelo que eles informaram todos nós aqui, ele não preocupa. Acabaram de gritar aqui 3 minutos, contadinho o tempo aqui, então vou me antecipar e também falar o que precisa ser dito aqui também. Só registrar, Bruno, infelizmente, os companheiros do site UOL foram barrados aqui para entrar no Ninho do Urubu hoje, muito por conta daquela matéria de uma denúncia sobre a questão do engenheiro do Ninho do Urubu e tudo mais. Como há um litígio, questão judicial entre Flamengo e UOL, o Flamengo argumentou isso, então o repórter Alexandre Araújo foi barrado e não pôde entrar junto com o restante da imprensa aqui no Ninho do Urubu hoje, permaneceu lá no portão, foi informado, então ficou do lado de fora, ele acabou impedido de entrar e exercer a sua profissão aqui dentro do Ninho do Urubu hoje. Isso foi avisado agora ou já tinha sido avisado antes? Não, ele foi comunicado agora. Foi comunicado aqui quando chegou aqui na porta pelos assessores de imprensa do Flamengo e permaneceu lá na porta, ficou do lado de fora. Assim que toda a imprensa entrou, Eugênio, o Alexandre ficou lá do lado de fora, foi informado pelos assessores do Flamengo. Assim, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer e normalmente quando acontece a gente... não vê sentido, né, Eugênio, de uma proibição de um profissional da imprensa poder acompanhar o treino, né? Se existe uma questão judicial, que isso aconteça na justiça e que eles se entendam por lá e não permita a entrada de um repórter no treino, Eugênio. Você está cerceando, né, o trabalho do profissional em detrimento de outros, né? Está beneficiando outros veículos. O Flamengo é uma entidade privada, ele pode aceitar a entrada de quem ele quiser, mas na questão ética, né, não funciona bem. Ainda por cima, você avisar na última hora, né? Porque... Então tá aí na ação, imagens do treino do Flamengo. O Flamengo que se prepara para a partida contra o Fluminense. Essa partida vai acontecer agora no início de abril e o Flamengo
provavelmente terá mudanças na escalação. Então, nação, escreva nos comentários aí para você qual deve ser a escalação ideal para essa partida, porque com certeza vamos ver mudanças pelo fato aí que o Vitor Pereira tem mexido no time a cada jogo que passa, né? Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo para vocês.